Pronto, estamos gravando. Hoje é dia 28 de 2025. Bom dia, pessoal. Então, hoje a gente dá início ao capítulo 10, que é a parte 2 da resposta psicossomática. Eu vou apresentar. Eu estava comentando, tem algumas referências que estão erradas, enfim, a ordem, mas antes da gente começar a leitura e trabalhar com o texto, vou só apresentar as referências para a gente poder se localizar naquilo que o Alfredo trabalhou, né? Então, a gente está vendo aqui que ele vai trabalhar com o seminário 11, instância da letra, Conferência de Genebra, um autor também que não é Lacan, né, que é o Jacob Boehme. Temos novamente o seminário 11, que é o seminário de referência nesse capítulo, seminário 19, o ato dito, e então duas citações do ato dito, tá bom? Essa letra A é uma letra extensa, né? Tá? Não à toa vai Só, trabalhar com o conceito de pulsão, sim? Lindsay, uma curiosidade. Você falou Jacob Boehme, eu pensei, mas esse cara não é um moderno. E, de fato, eu joguei aqui a pesquisa, viveu de 1575 a 1624, místico, teólogo e filósofo alemão, misticismo alemão, Origens, Pensamento Místico, Obras Principais, Aurora, escrito em 1612, por aí vai. Então, ou seja, ele está retomando o pensador da transição do medievo para a modernidade. Pode ser um humanista até. Sim. Vamos tentar, inclusive, essa é a citação que está errada, tá? Onde está falando que é 7, não está 7, tá um seminário 11. Então eu preciso localizar onde é que está isso aqui no texto também. Onde é que ele está citando Jacob. Durante a leitura, se vocês puderem me ajudar também, tá? Então vamos lá, pessoal. Pulsão vai ser interessante. Acho que esse item A é um item muito interessante para a gente entender um pouco o conceito que o Alfredo trabalha de pulsão. Espera aqui, só aumentar aqui, ok? Dentro do contexto da resposta, né, psicossomática. Então vamos lá. Quem não acompanhou, a gente já trabalhou a primeira parte, né, do capítulo. Então, só um minutinho aqui. Ah, não, isso aqui. Então vamos lá. Então, as gravações, o que ele delimita inicialmente, faz a diferenciação, trabalhando com aonde que a resposta psicossomática se encontra dentro da tabela das estruturas, tá? Então vamos lá. A análise da concepção lacaniana da psicossomática deve centrar-se em torno do seminário 11. Então já trabalhou com o seminário 2, principalmente, né? Ali está ali esta noção está, pela primeira vez, intimamente articulada ao conjunto das noções elaboradas por Lacan, ainda que brevemente desenvolvida. Com este conjunto de noções, a psicossomática cobra um lugar lógico na teoria e, consequentemente, colabora com a articulação geral, quer dizer, ao compor um lugar na rede que lhe atribui seu valor e significado, contribui para torná-la coerente. Então, a gente vai ver aqui, nossa, terminar, para representar a articulação lógica, essa ordem conceitual deve incluir, como mínimo, a pulsão, o intervalo, a alienação, a separação, e esse aqui, que basicamente, deixa eu até anotei como é que lê, Vorstellung Repräsentanz, que é a representação primeira, né?
e, por último, a resposta psicossomática. É o que o Lacan trabalha como representante da representação, refere-se à forma como um significante representa um sujeito na cadeia significante. Diga, Gilberto. Gilberto, está multado. Ou eu estou ficando cego, ou então está menor que das outras vezes, que está bem difícil de enxergar. Tá, deixa eu aumentar aqui então. Acho que era 15. Como é que ficou? Melhor? Melhor. Ah, então tá. Então, vocês vão ver, vocês vão perceber que o Alfredo vai trabalhar vários temas, assim, obviamente, todos articulados, enfim, né? O desenvolvimento que ele tenta é elaborar uma rede conceitual, né? Lógico. Mas ele vai trabalhar conceitos muito interessantes aqui, ele vai passar né, pelos quatro conceitos fundamentais, vai articular a pulsão com a transferência, vai também convocar o gráfico do desejo. Então, são vários conceitos muito interessantes para pensar sobre isso. Então, vamos lá, a pulsão. Aqui a gente tem uma primeira nota. Para estes desenvolvimentos da pulsão, é deixado totalmente de lado a relação da pulsão com o amor e a eleição do objeto. Então, ele não vai trabalhar isso. O amor é o que dá conta da eleição do objeto, quando o objeto é outro sujeito. A condição particular de tal objeto escapa a estes desenvolvimentos sobre o objeto parcial e perdido. Consequentemente, tampouco se encara o tema da pulsão em sua relação com a demanda. O eixo da apresentação do tema é a extração do objeto A, desde a perspectiva da relação da pulsão com o desejo. Tá? Então, ele está delimitando o que ele vai trabalhar com a pulsão. Então, voltemos para cá. Então, a primeira articulação imprescindível de fazer para dar conta da noção lacaniana de psicossomática dentro do sistema do seminário 11 é a noção lacaniana de pulsão. Essa se distingue, de certa forma, da de Freud e das do resto dos psicanalistas pós-freudianos, na mesma medida em que tenta ser o mais fiel possível à novidade absoluta que ela significou na pena do seu criador. Então aqui, né, diferente do seminário não, do volume 2, mas ele já começa a fazer uma distinção entre um conceito em Freud e Lacan. Né? Ele trata, ele está chamando aqueles com quem ele conversa, né, inclusive se opondo, nesse momento como pós-freudianos. Né? Novidade que, em termos de Freud, se poderia resumir afirmando que a pulsão, em absoluto, é natural nem orgânica. A elaboração de Lacan não começa no seminário 11, praticamente abarca todo o seu ensino. Aqui só se analisarão as principais citações que há sobre ela no escrito Subversão do Sujeito e Dialética do Desejo no Inconsciente Freudiano e do seminário de referência, que é o 11. Então vamos lá, né? O Alfredo já vai trabalhar com duas citações. Eis aqui agora, com efeito, nossa atenção solicitada pelo estatuto subjetivo da cadeia significante no inconsciente, ou melhor, no recalque primordial. Essa aqui é a tradução do espanhol, tá? Concebe-se melhor, em nossa dedução, que tenha sido preciso nos interrogarmos sobre a função que sustenta o sujeito do inconsciente. A observar que é difícil designá-lo em nenhuma parte como sujeito de um enunciado. Por conseguinte, como o articulando, quando ele nem sequer sabe que fala,
de onde o conceito de pulsão com que ele é designado, por uma localização orgânica, oral, anal, etc., que satisfaz essa exigência de estar tão mais longe do falar quanto mais fala. E aqui abaixo está a versão da Zahar. Eis agora, com efeito, nossa atenção solicitada pelo status subjetivo da cadeia significante no inconsciente, ou melhor, no recalque primário. Concebe-se melhor, em nossa dedução, que tenha sido preciso nos interrogarmos sobre a função que sustenta o sujeito do inconsciente. Aprender que é difícil designá-lo em qualquer lugar como sujeito de um enunciado. E, portanto, como o articulando, quando ele nem sequer sabe que fala. Daí o conceito de pulsão com que ele é designado por uma localização orgânica, oral, anal, etc., que satisfaz a exigência de estar tão mais longe do falar quanto mais ele fala. E aqui eu grifei alguns pontos que ele vai desenvolver, né? Primeiro, a relação da pulsão, né, com a cadeia significante, isso que sustenta o sujeito do inconsciente. Ele está trazendo assim como que é difícil na relação dele com o enunciado, porque já que ele nem sequer sabe que fala. E aqui ele está trazendo essa questão que ele vai desenvolver o conceito da pulsão, que é designado por uma localização orgânica, né? Aqui a gente está falando das zonas erógenas, né? E aqui essa condição do sujeito falante, né? Está tão mais longe do falar quanto mais fala. Então vamos lá. Como se vê, trata-se de algo diferente da concepção de pulsão como limite entre o anímico e o somático, que Freud define como um representante psíquico, o que mais adiante se analisará. Dos estímulos do interior do corpo que chegam à alma como uma magnitude da exigência do trabalho imposto ao anímico com a consequência de sua conexão com o somático. Então, aqui ele traz o contexto desse desenvolvimento freudiano. Em seguida, ele vai falar mais sobre Lacan. Então, para Lacan, a pulsão indica uma localização orgânica do sujeito quando este lhe corresponde a uma posição na cadeia significante inconsciente. Então, a gente tem aqui a primeira articulação, que é uma localização orgânica, desde que corresponda a uma posição na cadeia, que é que ele vai até traduzir isso como A maiúsculo. Tá? Retoma o que Freud articula entre o... Como é que pronuncia isso aqui? Eu até tinha notado. Verdrängung, isso. E a pulsão. Mas de uma forma inovadora. Depois ele vai desenvolver um pouquinho aqui a diferença de Freud e Lacan sobre isso, né? Se é o nível do inconsciente, então, o que é importante agora, que ele vai tentar desenvolver daqui para frente, ele vai tentar articular, primeiro, a noção de sujeito do inconsciente no inconsciente, articulado também com a cadeia significante, com o campo do outro, articulação entre sujeito e outro. Ele não vai excluir essa condição das zonas erógenas ou do orgânico, mas ele vai colocar uma condição para que ela seja chamada de pulsão, né, que é na articulação com o campo simbólico, né, com a cadeia. Então vamos lá. Se é o nível do inconsciente, o sujeito não pode localizar-se em nenhuma parte do enunciado por sua condição intervalar e tampouco não articulando tal enunciado, ou seja, na enunciação, já que nem sequer sabe que isso fala,
Então, onde ele se localiza? Então, tá perguntando, onde é que está o sujeito inconsciente? Né? E ele responde, na pulsão. E por quê? Porque a pulsão satisfaz a condição de falar numa relação inversamente proporcional ao que o sujeito envolvido acredita que isso fala e porque, além disso, na pulsão, a demanda se desvanece tal como o sujeito. Ou seja, a pulsão fala, mas tal falar é o menos reconhecido pelo sujeito em questão. Então ele está dizendo aqui, o que fala é a pulsão aqui. Né? Isso fala, ele está falando, isso fala. Né? Motivo pelo qual Lacan denomina o sujeito na pulsão de sujeito acéfalo. Então, assim, né, eu acho que né, não tem muita novidade, mas ele articulando o que ele vem trabalhando com outros conceitos agora. Como corresponde à lógica da cadeia significante inconsciente, e aqui ele convoca né, o grafo do desejo, a cadeia superior do grafo do desejo, o sujeito na pulsão está tanto mais longe do falar quanto mais fala. Essa condição é denominada também por Lacan como Übertragung, sendo que para ele não é o original nem do início do tempo para o sujeito, mas a localização do sujeito do inconsciente no inconsciente. Né? Aqui eu acho que ele não vai desenvolver agora isso, mas eu não sei se vocês têm familiaridade com o gráfico do desejo. Quando ele está falando sobre a cadeia superior do grafo, né, basicamente na cadeia superior do grafo, é, né, a gente tem dois andares né, na cadeia, que a gente vai ter o significante do outro, né, que é S de A, só que não barrado. Do lado oposto, a gente vai ter o A, também não barrado. Né? Que é a condição que a gente vai poder pensar a alienação. Né? E a partir da pergunta né, do Quevoy, a gente ascende ao segundo andar, e ali a gente vai ter, né, ascendendo ao segundo andar, no Quevoy, a gente tem a dimensão do desejo né, e da pergunta né, sobre o outro. O que o outro quer de mim? Né? Então é só para situar um pouquinho o que ele está chamando aqui desse segundo andar. Né? Então, como corresponde à lógica da cadeia significante do inconsciente, aqui a cadeia superior do grafo do desejo, o sujeito na pulsão está tanto mais longe do falar quanto mais fala. Né? E aqui, fazendo a articulação com o gráfico do desejo, né, porque a pergunta sobre o que o outro deseja, o que o outro quer, ou qual que é seu desejo, ela responde à dimensão da falta. Né? Aí que é interessante. Então, não vai ser na pergunta que vai encontrar, que vai estar mais próximo, né? Mas sim mais distante. Então, aqui, que propriedades o orgânico deve possuir para servir como localização do sujeito do inconsciente no inconsciente? Eu não sei se vocês se interrogam sobre isso, porque, vamos lá, né? O que a gente, qual que é o tema desse capítulo e do anterior? É, a gente está falando de algo que está dentro do campo da holófrase, né? A gente está falando da psicossomática. E da psicossomática, nisso que ele aponta como que tem quanto fundo algo semelhante à psicose, porque seria como
algo não dialetizável, né? Algo que não está de alguma forma, não há extração de objeto, não opera o nome do pai. Então é interessante ele estar trazendo tudo isso que, percebam, está falando muito mais do campo do intervalo, né? Está falando do desejo e tal, né? E um outro ponto, só que, mas ele está trazendo algo aqui que parece que é bastante fundamental, né? Então ele está partindo, inclusive ele vai falar sobre isso, né, que é do campo do intervalo inicialmente, mas ele está partindo disso, que é de uma estrutura legalizada, né, ou normalizada, para tentar acessar algo que ele está chamando das propriedades orgânicas. E por quê? Porque a gente lembra, né, quais eram as condições de uma resposta psicossomática? Primeiro que teria que ter uma lesão, né? Uma lesão orgânica, né? Isso é uma condição. A segunda condição, lembra que ela ela não é historicizada, né? Ela se perde nessa dimensão dialética. Então, aqui ele está trazendo algo muito interessante, né? Que é articular o orgânico com a cadeia, que é a condição fundamental para chamar de pulsão, para fazer a distinção que ele até vai desenvolver mais para frente com Freud, ou com outras áreas que pode ser chamado de instinto, né? Então, acho que só para a gente poder se situar. Então, que propriedades o orgânico deve possuir para servir como localização do sujeito inconsciente no inconsciente? E aqui tem, né, a, a tradução do espanhol e aqui a da Zahara. A delimitação da zona erógena, que a pulsão isola do metabolismo da função, o ato de devoração interessa a outros órgãos além da boca, perguntem ao cão de Pavlov, é efeito de um corte favorecido pelo traço anatômico de uma margem ou uma borda, lábios, cerca dos dentes, margem do ânus, sulco peniano, vagina, fenda palpebral e até o pavilhão da orelha. É aqui da Zahar, a própria delimitação da zona erógena, que a pulsão isola do metabolismo da função, o ato de devoração concerne a outros órgãos além da boca, perguntem ao cão de Pavlov, é obra de um corte que se beneficia do traço anatômico de uma margem ou uma borda, lábios, cerca dos dentes, borda do ânus, sulco peniano, vagina, fenda, palpebral e até o pavilhão da orelha. Então vamos lá, né? Então, retomando aqui a pergunta, né, sobre as propriedades do orgânico, né? Então, do corpo biológico, o que serve como localização do sujeito inconsciente? No inconsciente é tudo aquilo que, sendo oferecido pelo corpo real da espécie humana, possui a estrutura de borda ou margem, aquilo que remedia no corpo uma linha fechada de Jordan. Jordan não, Jordan. Perdão. Isso é assim porque deve servir para a localização do sujeito intervalar quando o sujeito e a demanda se desvanecem por igual. E, portanto, a zona erógena deve ser apta para ser receptáculo do puro intervalo, da iânsia. É uma iânsia que aloja outra iânsia. Lacan, então, propõe uma articulação topológica de ambas as iâncias. Então, primeiro que ele está dizendo assim, né, a respeito desse corpo real da espécie humana, que é esse corpo biológico?
ele está articulando isso à topologia, né, a linha fechada de órgão, e a respeito disso que seria um receptáculo do puro intervalo da Yancey, né? Mas ele desenvolve um pouco melhor para a gente entender isso. Sendo oferta, acho que ofertada aqui, do real do corpo, resta uma margem de escolha do sujeito quanto à incidência da demanda do outro. Já que, por exemplo, a zona erógena oral pode ser, para alguém, os lábios, para outro, a cerca dos dentes, para outro, a garganta, etc. Em todo caso, não se trata do órgão ou conjunto de órgãos, visto, visto sob a perspectiva unificadora da necessidade, como, por exemplo, a alimentícia. Então, o objeto da pulsão não é, nesse caso, o leite, e a zona erógena não é o aparelho digestivo, mas um corte ou borda de uma parte dos órgãos ou objetos implicados nessa função. E aqui no seminário 11, Lacan não apenas propõe a lista dos 4 conceitos fundamentais. Tá, acho que antes disso é importante ficar assim, né? O que ele tenta desenvolver com isso, né? Sobre as zonas erógenas, né? É interessante, né, que no texto ele coloca zona erógena oral entre aspas, e em seguida ele vai dizer que a zona é, erógena oral ela pode ser muitas, né? Que vai depender de cada sujeito isso, né? E que isso vai se articular a quê, né? Então, nesse ponto que ele vai desenvolver melhor, isso que vai ser interessante daqui para frente, né? Que a articulação entre aquilo que é orgânico e da cadeia, e nessa relação entre as iâncias, as bordas, né? Ele vai tentar desenvolver melhor isso. Diga, Gilberto. Tá sem, tem que bater no microfone. A linha fechada do Jordan me fez, nesse contexto, que a linha fechada é o quê? Imagina que tem um círculo, né? Parte de dentro é finita, parte de fora é infinita. Parece que, pelo que eu entendi, então, essa circunscrição, essa abstração, esse isolamento da parte, de qualquer que seja, torna esta parte selecionada um universo finito. Só que aí, o que está fora, que seria o campo do infinito, ao mesmo tempo, dentro desse contexto que nós estamos vendo, aí eu não sei dizer se esta circunscrição da zona erógena, se ela estaria dentro ou fora do círculo do Jordan, porque me parece que o dentro do círculo do Jordan, na verdade, seria a totalidade das funções anatômicas, né? A boca para alimentar, por aí vai. Ao passo que aqui essa circunscrição parece que está jogando para fora deste universo, dessa totalidade do órgão, jogando para o infinito uma espécie de uma relação sem fim com alguma coisa, sem função. Ou seja, eu não entendi como é que funciona essa referência topológica aqui nesse contexto. Eu estou tentando, na verdade, juntar as duas coisas. Sim. Se alguém puder Não sei, ajudar. não sei se tem a ver, né? Porque eu não saberia dizer se esse desenho que tá, se alguém tiver na mão, o meu tá lá em outro recinto, eu teria que ir lá buscar. Na origem do sujeito, no Big Bang, ele tem um desenho, dois desenhos, um que seria pulsão para o Freud e o outro para o Lacan. E justamente ele faz um desenho em que ele fala que a pulsão para Lacan estaria na borda, né? Ou seja, o que fica em volta desse vazio. E que para o Freud está dentro, né? Então, isso aí, esse desenho aí. Quando você estava falando, Gilberto me remeteu a isso aí como uma possível ajuda para entender melhor. Exato. Inclusive aqui no texto, reparem, eu vou marcar, e o Alfredo é bastante assim, direto nesse ponto, aqui.
estrutura de borda ou margem. Eu lembro até de uma explicação que ele fala sobre a zona erógena. Ele pega a boca dele, o Alfredo, e ele fala assim: a zona erógena não é a boca, não é o oral, né? Mas ele fala assim, ele fala do lábio, ele fala do oco, ele fala de algo que está nessa condição. Diga, Gil, quem que está na... Deixa eu abrir a fila, eu não sei quem levantou a mão. Alexandre e Gilberto, né? Até, acho que no cenário 11 tem um exemplo melhor, que acho que é no cenário 7 também, que é aquele contorno, né? Que não sei se você se lembra, que é um círculo, faz uma flechinha que contorna o objeto A e desce, né? Mas o que é legal desses exemplos, assim, que, enfim, tá falando de psicossomática, claro, mas dá para associar muito com... É tipo isso aí que a Gabi tem, né? Mas, Toda vez que fala de pulsão, eu lembro desse desenho e desenho ele, porque acho é bem isso, essa questão de que ele rodeia o objeto A, né? mas o que dá para pensar em psicossomática, assim, que é um foco específico, mas dá pra pensar também em casos de perversão e fobia. Você tem casos em que a pessoa, assim, a trama, por exemplo, da pulsão, a pulsão não é óptica, é a pulsão Escópica, né? Escópica. escópica, né? Aparece muito, assim, então ele narra, assim, com uma riqueza muito grande o olhar, o ser visto, o exibicionismo, o voyeurismo da cena, traz detalhes muito específicos, né? Eu acho que é um pouco desse É que viés é Sartre, não é, Gilberto Sartre? Acho que é justamente a cena, né, que é descrita no livro do Sartre, né, dele vendo, não é isso? Dele vendo no buraco da fechadura, e aí ele é visto de outra parte, não é isso, Alexandre? Não é essa Não, não, não. cena? Não, eu tô dando um exemplo clínico, por exemplo, assim, de qualquer exemplo, né? Que é tipo, como que essa montagem aparece nos casos e você tem, digamos assim, coisas que são totalmente ignoradas e que não existem, digamos assim, não sei se é o que o Gilberto estava pensando, né? Mas você tem um caso em que certas tramas não existem e outras existem com muita eficácia, né? Então, por isso que eu falei a questão do exemplo do olhar, né? Porque através do olhar erógeno, digamos assim, você vai ter a montagem do caso também, né? E aí, essa que é a ideia justamente da pulsão, porque que eu acho que é tão bacana, né? Só para complementar, que a pulsão para o Lacan, ela é entre aspas, o espaço onde você vai ter a frase, né? A pulsão é o eco do que o corpo ao dizer, algo assim, né? E O aí, corpo, né? Acho que é o isso, corpo, é um eco, e é mas tem a ali ver com a que, pulsão também, isso, isso. e é aí que o significante aparece, né? Então, é mais nesse sentido que eu estava pensando. Uhum. Diga, Gustavo. Parece que a frase é: a pulsão é um eco no corpo do fato que há a dizer. É isso aí, é isso aí. E é interessante focar nessa questão do eco, né? Eu tô finalizando a dissertação da especialização e eu estou falando do corpo, né? Então eu estou com essas citações também, e o Alfredo enfatiza bastante, ou Alfredo ou Lacan, a questão do eco, né? Que é justamente esse efeito, né? O eco no corpo, quer dizer, né? Não está no corpo. E o dizer também, né? Que permite criar esse ruído de distinção do que seria a localização na parte biológica do corpo, que o Lindsay trouxe também, que o Alfredo sempre exemplifica. Não é o contorno da boca, mas é, por exemplo, o espaço vazio que se constrói a partir do fechamento dessa borda, né? Vamos dizer assim. Uhum. É mais, só para comentar, é mais justamente a ideia de que o significante já está ali, né? E aí você vai ter os exemplos clínicos que são bacanas, né? Que você vai ter como isso aparece nos casos, como coisas aparecem em certos casos, em outros casos não aparece nada disso, né? Uhum. Sim, interessante.
Então, eu acho que, de alguma forma, aqui nesse capítulo, ele vai tentar trabalhar mais isso, né? Mas aí eu estava lembrando, assim, pela questão da tradução, o Alfredo, ele conclui esse livro aqui, e em seguida ele começa a escrever esse, né? Que é a topologia, né? A topologia na clínica psicanalítica. É, e um outro, inclusive, acho que se eu não me engano, agora eu esqueci o nome, mas se eu não me engano, qualquer outro era que remete também à pulsão, que trabalha com a questão do corpo. É o Noai, substância corporal? Esse? Não, não, não. Lembrei. É a pulsão respiratória que ele trabalha. Um outro conceito de pulsão. Então, assim, você vai vendo que ele vai fechando esse trabalho aqui desse livro e ele abre para continuar trabalhando, né? Esse Não Há Substância Corporal é um livro mais recente dele, né? Mas o da pulsão respiratória, né? Inclusive eu lembro que o Dunker falou que achou muito interessante o livro, porque pouca gente fala sobre isso, né? Ele traz essa ideia. Enfim, só para contextualizar. Tá. E aqui, a gente está quase finalizando, né? Aqui no seminário 11, Lacan não apenas propõe a lista dos 4 conceitos fundamentais, inconsciente, repetição, transferência e pulsão, como também constitui com os 4 2 pares logicamente estabelecidos, inconsciente e repetição de um lado e transferência e pulsão do outro. No caso da pulsão, ele não apenas sustenta a necessidade de elaborar esse conceito em relação à transferência, né, como uma dupla, mas também afirma que é preciso primeiro passar pela transferência para finalmente acessar a pulsão. Ou seja, o par transferência-pulsão é um par ordenado. E aqui, de alguma maneira, ele também desenvolve, né, já vinha desenvolvendo essa ideia de que só há pulsão se houver transferência, uma condição. E aí que ele desenvolve mais ainda, dizendo já, nessa época, pulsão se manifesta como tal apenas no seio da experiência analítica. Então essa aqui também é uma outra delimitação que ele está dizendo, olha, quando a gente fala de pulsão, só é possível acessar isso através da transferência, e só é possível ter transferência dentro de uma sessão de análise. Não sei se para vocês, para quem está escutando isso é uma novidade, né? Porque o Alfredo ele já vem falando isso há muito tempo, né? Como se vê, uma nova restrição foi produzida. Para Lacan, a pulsão não é nem a manipulação gozante de uma zona do corpo, que também é encontrada nos animais e que deve ser reconhecida justamente que isso não pode ser, então, a pulsão, nem uma exigência de trabalho imposta pelo organismo biológico. Não porque ela não exista, mas porque não é o que Lacan propõe designar como pulsão em psicanálise. Trata-se de uma localização do sujeito do inconsciente em uma manifestação do isso. Pulsar, né? Isso fala em uma zona erógena. Ou seja, algum buraco do corpo, que fala sem que o sujeito saiba nada disso. Nem o que diz, nem mesmo que isso diz algo. Mas, para o sujeito do inconsciente, se manifeste. Para que o sujeito do inconsciente se manifeste. Se requer o campo estabelecido por uma certa modalidade da relação entre o sujeito e o outro. Portanto, só pode haver pulsão no seio da relação transferencial. Essa noção de pulsão, além de ser notavelmente nova para o campo psicanalítico em geral, embora se articule muito bem com os elementos mais inovadores estabelecidos por Freud, requer da topologia, pelo menos para o reconhecimento da função e da estrutura da linha fechada de Jordan.
O que acabamos de afirmar não é válido apenas para a zona erógena, também é para o trajeto pulsional, que em sua ida e volta cumpre um trajeto circular em torno do objeto. Aqui a gente tem a nota 3. Lacan, em Posição do Inconsciente, articula a pulsão ao teorema de Stokes. Na edição em castelhano dos escritos, de 92, a citação de Lacan está equivocada, pois foi mantida a de uma edição francesa anterior, que Lacan posteriormente modificou. O teorema de Stokes, em seu uso específico na hidrodinâmica, responde ao problema do cálculo do fluxo rotacional de uma linha fechada simples ou com a estrutura de uma faixa de Möbius, que serve de suporte ao fluxo, e cujo resultado Lacan relaciona à constância do empuxo da pulsão estabelecida por Freud. Novamente, a zona erógena é equiparada para Lacan à função de uma linha fechada. Acho que a gente pode encerrar por aqui hoje, né? Então, ainda temos mais. Esse item é extenso, então a gente ainda tem mais um trecho importante para falar de pulsão aqui, né? E a gente vai dando sequência, né? A gente vai vendo que é um tema que é interessante assim, de trabalhar e que ao mesmo tempo ele é um tema um pouco que a gente precisa tomar cuidado com ele, que há uma certa tendência a confundir as coisas, né? Principalmente eu acho que dentro da história da psicanálise, da tradução da psicanálise, desde Freud, como que isso foi confuso, né? Eu estava, inclusive, uma vez que eu participei de um curso do Pedro Tavares, Eliodoro, né, ele explicando como que é complicado, porque isso que é estabelecido como termo de pulsão e instinto, porque inclusive em alemão é possível sustentar que dá para chamar de instinto. Só que tem várias formas de chamar uma coisa de instinto lá. Né? Então, assim, a coisa fica complicada e os efeitos disso, né, de chamar de instinto, né, é o que o próprio Alfredo trouxe uma vez, falando assim, usar um termo corrente já de uma língua tem esses efeitos. Né? Diga, Alexandre. Acho que é no Desenho Lacan, o Rodenberg também faz essas brincadeiras com o instinto e chamam de drive, né? Também é uma forma de traduzir. O drive, ele faz a brincadeira do drive com dirigir, né? Algo assim. Para a gente associar melhor o que seria a pulsão, né? Algo mais próximo da direção de alguma coisa, né? Sim, sim. De fato, assim, né, se traduzindo de uma língua para outra coisa é complicado, né? A gente tem que inventar também uma teoria nessas horas. Né, Gabriel? E uma outra, eu estou usando também esse negócio da tradução do Tribe, porque é muito interessante. Eu gosto de Drive também, mais do que pulsão. O próprio Lacan, eu não me lembro agora onde, teria que ver lá na minha pesquisa, mas tem um lugar onde ele fala que essa foi a palavra que acabou sendo, infelizmente, quase que isso que ele fala, escolhida em francês, né, para poder falar disso. E tribe também tem algo como um movimento que tem a ver com a tradução também. Olha que interessante. Ou seja, tem a ver com metáfora, né? Uma coisa que é transportada de um lugar ao outro. O tribe também tem essa possibilidade aí como tradução do alemão. Então, é um termo realmente. E pode, né, também, algumas pessoas falam, também tem essa questão com o instinto, né? A questão é que Sim. não no contexto da teoria, né, É, psicanalítica. é muito interessante essa ideia, isso que eu fiz, esse curso com o Pedro Leodoro, né, principalmente pela questão da tradução, que eu fiquei curioso. Ele vai apontando assim as variedades da utilização de tribos, né? Inclusive Ah, que podendo legal. ser ativo ou passivo, sabe? Tem
assim, são várias condições, em vários contextos, e tem os prefixos que daí vão mudando sentido. De fato, é um termo bastante complexo, assim, Uhum, uhum. né? E ele vai falando que o Freud utiliza isso, ele sabe usar bem esse termo para falar, né, em alemão, né? Como E funciona. eu gosto muito da Bárbara Cassan, né, nesse conceito que ela fala do melhor para, porque é isso, né? Na hora de você traduzir alguma coisa, é, é dentro daquele contexto ali, né? Que você vai escolher uma melhor tradução para aquilo que você está falando, né? Então tem um melhor para, que nunca é o melhor, o fechado, né? Tem um outro Uhum. lugar que Lacan também, acho que é no seminário 20 ali, né? Ele ensina a primeira lição que ele fala, ele está falando alguma coisa, ele fala, veja que eu não estou dizendo amém, acabou, é isso mesmo, né? Ou seja, sempre fica o resto, né? Uhum. Na tradução também. Mas tem na hora de você escolher, porque você tem que fazer uma escolha, poder fazer uma escolha do melhor para, considerando aí do que a gente está falando, né? Uhum. O que é a melhor tradução nesse contexto aí dentro do que está sendo traduzido. Sim, sim, exato. Pessoal, é isso então. Encerrar por hoje. Agradecer a participação de todo mundo, tá? Semana que vem, então, a gente dá continuidade ao item A, pulsão. Muito interessante. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.